essa correção de rota, na cronologia do ano passado, se tu conseguir explicar pra gente, assim, é uma curiosidade mesmo, porque a gente classifica na Libertadores, há uma renovação com o Diniz, e aí, ali, entendo eu, que ainda não tinha tido essa análise de correção de rota. Perfeito. E aí, passa-se aproximadamente um mês, e aí tem essa correção de rota, que é no momento do desligamento do Diniz e mudança pro, no caso, Marcão assumir 3 jogos, depois vem o Mano Menezes. Nesse mês entre renovação e demissão, o que foi avaliado que pegou assim, não, aqui a gente tem que romper, porque senão, nesse espaço de tempo? Não, então, eu acho que a gente precisava mudar a filosofia como um todo naquele momento. Nós tínhamos uma relação de mais de 2 anos entre treinador, jogadores, comissão técnica. A gente viu que nem essa relação estava salvando a performance. E aí já falei isso no podcast do Globo, e o Fred já falou isso publicamente. A escolha do Mano foi uma escolha dele, ele era nosso diretor de planejamento esportivo. Foi muito engraçado, porque eu perguntei a ele, cara, por que você acha que tem que ser o Mano? Ele falou, porque além de ser um grande treinador e etc., trabalhei com ele, foi o treinador que me barrou. E aí eu falei pra ele, como assim? Ele falou, cara, porque na época eu era jogador, eu fiquei inconformado, mas hoje, como diretor, eu olhei e vi que tinha que ser barrado mesmo. E há momentos em que a gente precisa fazer um rompimento, enfim, no sentido de um cara vir de fora, ter uma visão de fora. Não é porque o cara vai fazer um rompimento pessoal, não é isso. Mas um rompimento com o modelo, assim. O cara tá olhando ali, ele avaliou o nosso time e chegou com não é com carta branca, né? Carta branca todo treinador tem. Mas chegou livre de uma relação anterior, assim. Chegou livre para fazer o que precisava fazer. Assim, eu tenho que fazer essa cirurgia aqui, não tem jeito, meu amigo. Você vai chorar, mas vou fazer, né? E isso foi bastante exitoso. O time precisava parar de perder. Eu lembro que a primeira conversa que ele teve comigo, ele falou, presidente, a gente precisa parar de perder primeiro. Depois a gente começa a ganhar. Porque derrota é um desastre, cara. Assim. A volta no avião de uma derrota, assim, o jantar depois de uma derrota, eu falo para as pessoas assim, quem já viajou com um time de futebol, quem já trabalhou em futebol, um jantar após uma... Você só escuta barulho de talher, cara. Clim, clim, clim. Ninguém fala nada, assim, sabe? Isso até estou falando aqui é bom, porque às vezes as pessoas acham que o time perde. Ninguém liga. Ninguém liga. Não, cara. Tá Assim, ouvindo música, não cara, perder é horrível, assim, em todos os sentidos, né? Mas quando perde fora é pior ainda. Porque às vezes a gente acaba o jogo 7 horas da noite, a gente ainda fica junto até as 3 da manhã, né? E aí, cara, passa 1000 coisas na sua cabeça, enfim. E ele falou, presidente, e eu tava vendo essa semana, né? Cara, às vezes a gente não se toca em certas coisas. Não sei, acho que vocês sabem que vocês são de arquibancada, mas às vezes os torcedores mais jovens não sabem. Mas em setembro de... Chamou a gente velho. Não. Tô zoando. Pô, mais velho que sou eu, disparado. Em 2009... eu participei lá da arrancada do rebaixamento, né? Eu assumi como gerente de futebol em setembro, né? O Cuca foi contratado no dia 4 e eu assumi no dia 6 de setembro. Eu e o Ricardo Tenório, que era o vice-presidente de futebol da época. Na verdade, ele assumiu a vice-presidente de futebol e me convidou para ser o gerente para ajudá-lo, né? Lá no dia a dia. E nós fomos, obviamente, 2 peças dessa engrenagem, mas quem resolveu a parada foi o Cuca e os jogadores, né? Cara, às vezes a gente não se toca, mas assim... A gente, estatisticamente, ano passado, é porque a arrancada de 2009 ela fica na mente do torcedor, porque são 11 jogos finais com 7 vitórias e 4 empates. Mas do ponto de vista matemático, a situação do ano passado ela foi tão difícil ou até mais difícil que a de 2009, tá? Já falei isso. É que teve mais tempo, né? Não, então, mas eu vou te falar uma coisa que talvez você não se lembre, eu me lembro porque eu estava lá, então eu tenho esses números assim na minha cabeça. A gente assumiu no dia 6 ali, o primeiro jogo foi contra o Náutico. O primeiro jogo do Cuca foi contra o Náutico no Maracanã. 1-1. O segundo jogo nosso foi um empate com o Botafogo no Engenhão de 0-0. Estou falando dos primeiros 5 jogos do Cuca. O terceiro jogo foi uma derrota pro Grêmio de 5-1. No Olímpico. 10. O quarto jogo foi uma vitória sobre o Avaí no Maracanã, com gol do Alan no último minuto. E o quinto jogo foi uma derrota pro Flamengo 2-0. Então, nos primeiros 5 jogos do Cuca, a gente fez uma vitória. Os primeiros 5 jogos. Aí já começou o movimento na época. Tira o Cuca também. E a gente aí não deixou. Falou, não dá mais. Assim, isso, tem que ficar o cara para ajeitar.
E aí, cara, nós tínhamos 16 pontos na 4ª rodada do retorno em 2009, tá? Esse ano que passou, eu estava vendo ontem, na 16ª rodada do turno, nós tínhamos 8 pontos. E acho que na 4ª rodada do retorno nós devíamos ter uns 20. Acho que uns 4 a mais. Só que aí, 2009, depois que arranca do jogo do Cruzeiro, nunca mais perde. São 7 vitórias e 4 empates. E ano passado, salvo engano, a gente faz 4 vitórias seguidas, faz um pico e depois a gente cai de novo. Então, assim, a gente ficou muito tempo na zona. Então, assim, do ponto de vista matemático, ela é, eu não sei se ela é mais difícil, mas ela é tão difícil quanto, né? E você vê que é o futebol, né? O Fortaleza, no ano anterior, tinha ficado 23 rodadas na zona de rebaixamento em 2023, né? Ou 2022. E esse ano tá mal de novo. E é o mesmo presidente, a mesma diretoria e o mesmo treinador, que é um grande treinador. Mas, de vez em quando, a engrenagem desencaixa. E aí eu queria aproveitar esse momento para dizer assim, quando a engrenagem desencaixa, quem salva é a torcida no estádio. Se a torcida compreender isso, que como é que é esse ciclo, assim, a gente que está lá de dentro, a gente percebe, né? Começa uma insatisfação natural, porque o time, falar o português claro, tá jogando porra nenhuma, tá perdendo pra caceta, e aí começa uma insatisfação natural. Só que essa insatisfação natural é o seguinte, a gente precisa da arquibancada para voltar a vencer os jogos, cara. Assim. Quando a gente tá mal, quando a gente tá no limbo lá, sabe? E quando a gente tá bem, a arquibancada empurra a bola pra dentro e tem mais gol e tem a Libertadores que, pô, energia da torcida da Libertadores, brincadeira, assim, se olhar e falar assim, não tem como perder essa parada aí, não. Os caras estão com a faca no dente, todo mundo com a faca no dente, diretoria, jogador, torcida. E aí é muito importante a torcida entender isso, assim, que nos momentos em que a gente tá no limbo, aí que a gente precisa mais ainda pra gente não entrar na vala de vez, entende? Então, assim, e aí, mas não é a torcida do Fluminense não, tá? São todas. Há um ciclo de torcida, sempre que eu converso com outros presidentes, que quando começa a perder, começa a uma revolta, as pessoas não vão ao jogo, diminui o público, etc. E aí, de repente, quando vê, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vamos pegar os caras de novo no colo. E quem é que salvou a gente ano passado? A torcida. Mas ano passado... E quem salvou a gente em 2009? A torcida. Então, assim, isso aqui eu tô fazendo cara, faltam 6 meses para eu acabar a minha gestão, assim, um pouquinho mais. Isso aqui eu tô fazendo, assim, um apelo, sabe, assim. A gente precisa muito, cara, de vocês, assim, principalmente quando tá muito mal, assim. Porque a energia que vem ali de cima, cara, ela vira jogo, sabe? Assim, ela ganha jogo, ela ganha campeonato. É um negócio, cara, é uma catarse, é um negócio magnífico, sabe? E quando tá pesado, no sentido de, porra, tamo revoltado, tamo chateado e etc. Porra, cara, assim, deixa pra arrebentar com a gente depois que acabar o jogo, sabe? Assim, a gente precisa melhorar esse clima do Maracanã, a gente precisa melhorar esse clima que tá acontecendo agora. Depois. Pode xingar à vontade, assim, de verdade, de coração. É inaceitável o Everaldo bater um pênalti e a galera tá vaiando antes do cara bater. Eu tô citando exemplos. Não, mas assim, eu tô pegando meu espaço aqui pra falar que... Eu queria perguntar...